Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, queridos irmãos, que Deus abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Meus amados, eu tenho aqui uma palavra da parte de Deus. Eu queria alguns minutos da sua atenção, tenho certeza você que vai ver essa mensagem em algum lugar, vai valer a pena a você que vai ouvir aonde quer que você esteja, independente do teu grau religioso. Eu queria alguns minutos, aliás, você vai ouvir aqui o que você nunca ouviu. Eu tenho certeza que se você ouvir essa mensagem, ela vai fazer toda a diferença na sua vida. No livro de Salmo 94, 20, onde assim está escrito a palavra de Deus: pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual foge ao mal, tendo uma lei por pretexto? Se você observou, queridos irmãos, você deve ter notado que a Bíblia aqui, ela está se falando do acaso. E o porquê que eu falei que seria importante que você ouvisse, porque tem muita coisa que nos acontece, e muitas pessoas elas pensam assim, não foi o acaso. Muitas pessoas pensam assim, não, foi o destino. Outros dizem, nossa, que coincidência, como eu te encontrei agora. Como isso aconteceu? Eu não esperava que isso fosse acontecer, que eu fosse te encontrar naquele lugar onde eu te encontrei. Eu não esperava que a gente fosse estar aqui hoje. Nada na vida é o acaso. Nada na vida é coincidência, nada na vida é o destino. Ao contrário, você vai perceber aqui que tudo na vida há um propósito ou um projeto por detrás de todas as coisas que nos acontecem. Seja plano de Deus ou um plano do adversário, mas há um plano por detrás de tudo. Por isso que eu queria alguns minutos da sua atenção. Veja que a Bíblia que fala que não podemos nos associar-se contigo. Quando se fala a palavra ao acaso, é como se a palavra o acaso fosse uma alegoria, ou se a palavra o acaso fosse um despertar-se de Deus para com a nossa consciência, como se dissesse. Cuidado com o acaso, como falei, para muitas pessoas ao acaso é a coincidência, ao acaso é o destino. Ao acaso é como se fosse algo que para muita gente considera como normal. E eu vou lhe dizer, nem tudo que nos acontece é normal. Há um plano por detrás de tudo. Como falei, aquilo que é um plano de Deus é para nos abençoar. E aquilo que é um plano do adversário é para pegar alguém quando aquele alguém está distraído. Por isso eu queria que você prestasse bem atenção nesta mensagem. Percebe que a Bíblia fala do associar-se. O associar-se quer dizer unir-se. Ou seja, nenhum cristão deve ter nenhum vínculo com as coisas relacionadas ao mundo. Em algum lugar em todo o planeta, nenhum crente, nenhum cristão deve ter vínculo com o mundo, deve se associar com o mundo, deve se unir com as coisas do mundo, ao contrário. Porque, como falei, há um plano por detrás de tudo. Há um propósito por detrás de tudo. Então, se eu aceitar ter vínculo com o mundo, ou me associar com as coisas do mundo, ou ter vínculo com o mundo, as coisas do mundo, há um propósito de Satanás por detrás daquilo ali, a qual alguém aceita se unir ou associar-se, para lá na frente aquele alguém cair naquela rede, ou naquela armadilha a qual o diabo está colocando no caminho daquele alguém. É por isso, queridos irmãos, que todo cristão, independente de que ele seja, ele não pode ter vínculo com o mundo. Ele não pode se unir com as coisas do mundo. Nenhum cristão pode ter negócio com o mundo. O cristão só deve ter vínculo com Deus e mais ninguém. O cristão ele deve se unir somente a Deus e mais ninguém. O verdadeiro cristão ele não tem negócio com o mundo. O verdadeiro cristão ele só tem negócio com Deus. Mas parece os valores se inverteram, porque a gente percebe, inclusive nos dias atuais, a gente vê o mundo dentro de muitas igrejas, a gente vê o mundo na vida de muitos que se diz cristão, e o verdadeiro cristão, como a Bíblia ensina aqui, ele não pode ter vínculo com o mundo. O cristão ele não pode ter vínculo com o vício, porque o vício na verdade parece ao acaso, mas é um plano de Satanás na vida do crente. A mentira parece ser o acaso, mas na verdade é um propósito de Satanás, do nosso adversário, para derrubar alguém.
Muitas das vezes o engano, o pecado, parece ser um acaso quando o diabo arma por alguém e coloca inesperadamente, parecendo também ser um acaso, um alguém lá de fora na vida de um alguém que está dentro da igreja, e parece ser um acaso, parece ser coincidência, parece ser o destino, mas não é coincidência, não foi um acaso, não foi o destino, é um plano de Satanás por detrás para derrubar aquele alguém. Muitas vezes você que é um cristão, está andando em determinados lugares, de repente encontra alguém do mundo que você não vê há muito tempo, e você diz: nossa, fulano, que saudade, quanto tempo eu não te via, tu está sumido, por onde tu andou? De repente conversa vai, conversa vem, a pessoa deixa se levar. Quando a pessoa se dá conta, já está perdido no mundo lá fora, porque quem está lá fora arrasta quem está na presença de Deus, mas quem está na presença de Deus não traz quem está lá fora. Por quê? Porque infelizmente as pessoas deixam se levar pelo acaso. As pessoas acham que tudo é coincidência. Ah, foi o destino que colocou fulano no meu caminho, foi o destino que me abriu aquela porta. Ah, aquilo ali foi o acaso, foi Deus que preparou. Eu te digo, será que foi Deus? Será que foi o destino? Será que foi o acaso? Ou será que aquilo é uma armadilha de Satanás? Ao acaso, diz aqui. Pode ao acaso, diz a Bíblia, associar-se contigo o trono da iniquidade. Ou seja, o cristão ele tem que ser vigilante, ele não pode ter negócio com o mundo, ele não pode ter vínculo com o mundo. O cristão ele deve se afastar do mundo, não trazer o mundo para dentro das igrejas, como está o mundo em muitas igrejas, a mentira, o pecado, o ódio, a idolatria. Ei, não é o acaso, não é o destino, não é coincidência. Isso chama-se vínculo com o mundo. Está associado com o mundo, está unido ao mundo. A igreja não pode se unir ao mundo. A igreja não pode ter vínculo com o mundo. A igreja ela não deve acreditar no acaso, na coincidência. A igreja deve entender que há um propósito, um plano, um projeto por detrás de tudo que nos acontece. Seja plano de Deus, seja plano do diabo, mas há um plano por detrás de tudo que nos acontece. Agora nós devemos olhar para as coisas que nos acontecem e se perguntar: será que esse aqui está sendo o plano de Deus ou o plano de Satanás? E muitas pessoas estão achando que é o acaso, e por conta de muitos achar que é o acaso, está tendo vínculo com o mundo lá fora, está tendo um negócio com o mundo, está se unindo ao mundo, está associado ao mundo, porque hoje em dia as coisas do mundo estão dentro da maioria das igrejas. Não é o acaso. Acordem, se dê conta, se levante, ore, coloque o joelho no chão, fale com Deus, se arrependam, volte para Jesus. Não ache que é o acaso, é plano de Satanás, é projeto de Satanás. E eu vim lhe dizer, se muitas pessoas não acordar, se muitas pessoas não se der conta, não se convencer enquanto há tempo, não é acaso, não é o destino, não é coincidência. Muita coisa é o diabo que está por detrás delas para derrubar a igreja depois, como está fazendo com muita gente. Não é o acaso. As coisas que afastam alguém da presença de Deus, as coisas que te tiram da igreja, as coisas que te convencem lá de fora, as coisas lá de fora que te atraem, que chamam a tua atenção, não é o acaso. É plano do adversário para derrubar aqueles que firmes na presença de Deus estão. Não é o acaso coisa nenhuma. Não é o acaso. Está se associando com o mundo. Música secular do mundo tocando dentro de muitas igrejas. O pecado lá de fora dentro de muitas igrejas. A mentira dentro de muitas igrejas. O roubo dentro de muitas igrejas. O adultério dentro de muitas igrejas, o engano dentro de muitas igrejas. Não é o acaso coisa nenhuma. Eu não acredito no acaso. Eu não acredito que foi o destino. Eu não acredito na coincidência. Aliás, é a Bíblia que diz aqui. Nós não devemos acreditar nesse tipo de alegoria. Existe um propósito por detrás de tudo. Assim como Deus tem um propósito dele na nossa vida, o adversário também tem um propósito para destruir aqueles que na presença de Deus estão. Não existe o acaso. O acaso é uma alegoria, como diz aqui. O acaso é um despertar de Deus para que a nossa consciência, dizendo: olha em tua volta, vê o que está te acontecendo, olha para o teu ministério, olha para o teu casamento, olha para a tua saúde, olha para os teus projetos, olha para a tua família, olha para a vida financeira, olha para dentro da tua casa. Será que é o acaso mesmo? Será que é o destino?
Será que a coincidência? Não, não é. É um propósito. Agora, qual propósito você está vivendo? Será que é o propósito de Deus? Ou é o plano que o diabo armou e muitos se recusam a enxergar os planos diabólicos de Satanás? Até quando? Até quando, queridos irmãos? Acorde. Não é o acaso. Eu vim aqui despertar a sua fé. Eu vim aqui acordar você que espiritualmente está dormindo. Eu vim aqui chamar a sua atenção e dizer: ei, desperta dentre os mortos tu que dorme, e Cristo te iluminarás. Acorda enquanto há tempo, antes que seja tarde demais. Cuidado com o acaso. Não é o acaso, não é o destino. Será que ninguém percebe isso? O que o mundo está vivendo é o acaso? Não é? Olha o que diz no 21. Ajuntaram-se contra a vida do justo e condenaram o sangue inocente. Percebe? Contra o justo. Ou seja, quando a igreja aceita as coisas do mundo dentro dela, está contra Jesus. Quando a igreja aceita o pecado dentro dela, está contra Jesus. Quando a igreja aceita a mentira, está contra Jesus. Quando a igreja aceita o furto, o roubo, está contra Jesus. Quando a igreja aceita o adultério, está contra Jesus. Quando a igreja aceita a música secular do mundo dentro dela, está contra Jesus Cristo. Quando a igreja aceita todo tipo de coisa errada no altar, está contra Jesus. Está escrito: ajuntaram-se contra a vida do justo. Ou seja, se a igreja acredita no acaso, se a igreja acredita no destino, se a igreja acredita na coincidência, ela está contra Jesus Cristo e não se dá conta, não percebe. Acordem, desperta-se. Não existe o acaso, irmãos. Não existe o acaso. Não existe a coincidência. Não existe o destino. Existe um pretexto por detrás de tudo que nos acontece. Por detrás de tudo que nos acontece, há um plano, há um propósito, há um projeto. Só que a maioria das coisas que nos acontecem no dia a dia, a maioria, eu vou te dizer que não é plano de Deus. Aleluia, estou sentindo a presença de Deus. A maioria das coisas que nos acontecem, há um plano de Satanás por detrás. Há um propósito de Satanás para acabar o casamento de um, para destruir a saúde de outro, para destruir a vida financeira, para tirar alguém da presença de Deus. A maioria das coisas que nos acontecem, há um plano de Satanás para derrubar alguém. E muitos ficam acreditando no acaso. Muitos ficam acreditando que é coincidência. Muitos ficam acreditando que aquilo ali é, muitas das vezes, o destino. Não tem nada de destino. Não tem nada do acaso. Não tem nada de coincidência. Mas tem um propósito por detrás daquilo. Está contra Jesus a igreja que aceita as coisas do mundo dentro dela. Está contra a vida do justo e condena o sangue inocente. Ou seja, a igreja, quando ela acredita no acaso, no destino, na coincidência, ela está contra Jesus e condenando o sangue do mesmo. Não entendeu? Quando alguém aceita o pecado, quando alguém vê o pecado, não foge dele. Quando alguém sabe que ali tem coisa errada e se recusa a enxergar, você está contra Jesus e condenando o sangue de Jesus Cristo de igual modo. Cuidado, igreja. Desperta dentre os mortos. Levanta-te e Cristo te iluminarás. Desperta tu que dorme. Acorda antes que seja tarde demais. Se levanta, faz alguma coisa enquanto há tempo. Está muito clara a palavra de Deus, o qual foge o mal. O trono da iniquidade está em muitos lugares, está no meio dos cristãos. Os planos diabólicos, os planos de Satanás, os projetos de Satanás, a sociedade evangélica se recusa a enxergar. Se a gente olha hoje para o meio do evangelho, a gente vê mentira no evangelho. A gente vê fofoca, a gente vê idolatria, a gente vê roubo, a gente vê ódio, a gente vê bebida, a gente vê o adultério, a gente vê pecado. Todas
as coisas vinculadas ao mundo, associadas ao mundo, relacionadas ao mundo, está no meio do evangelho, mas as pessoas se recusam a enxergar. E a Bíblia diz que é um plano de Satanás, o qual foge ao mal, é o trono da iniquidade. Ou seja, o diabo associou-se no meio do evangelho, o diabo está unido dentro das igrejas, o trono de Satanás está dentro de muitas igrejas, e a sociedade evangélica se recusa a perceber, se recusa a enxergar os planos do diabo dentro da igreja evangélica hoje em dia. O povo se recusa. Sabe o que faz? Aqueles que estão por aí no altar, falando um monte de besteira, disseminando inclusive ódio, colocando as pessoas uma contra a outra. Ainda tem pregador que tem coragem de convidá-lo para pregar na sua igreja, esse tipo de gente. Não sei se você entende isso, mas devemos tomar cuidado, queridos. O diabo está agindo, o diabo está investindo pesado, o diabo ele não está perdendo tempo, acorde. É plano de Satanás, diz a palavra de Deus. Será que ninguém vê isso? Até quando? Até quando as pessoas vão se recusar a ver a verdade? Até quando vão se recusar a enxergar o que Deus está nos mostrando? Os sinais onde acompanhar aquele que crê. Até quando a sociedade vai se recusar a enxergar o que dentro das igrejas está acontecendo? Todas as coisas que estão associadas ao mundo, vinculadas ao mundo, a gente está vendo dentro das igrejas. Mas parece que é normal. Parece que é natural, porque ninguém faz nada. Ao contrário, estão aplaudindo, estão achando bonito, estão achando que é normal, estão achando que Deus aceita. Eu vou lhe dizer, Deus não aceita o mundo dentro da igreja. Deus não aceita o pecado. Deus não aceita a mentira. Deus não aceita o ódio. Deus não aceita o furto. Deus não aceita o adultério. Deus não aceita o mundo dentro das igrejas. Isso é plano de Satanás, como diz no versículo 20 do capítulo 94 de Salmo. É plano de Satanás, é o diabo forjando do mal. O cristão não deve se unir ao mundo. O cristão não pode ter vínculo com o mundo. O cristão não pode se associar ao mundo. O cristão só deve ter negócio com Deus e mais ninguém. O cristão deve ter vínculo com Deus e mais ninguém, se associar a Deus e mais ninguém. O verdadeiro cristão não pode ter negócio com o mundo lá fora. Até quando, queridos? Até quando as pessoas vão se recusar? E muitos pregadores que se diz ter o Espírito Santo, está aí, ó, disfarçado no meio da sociedade e ninguém percebe. Está enganando a todo mundo, iludindo a todo mundo, arrastando multidões, e as pessoas se recusam a enxergar. Até quando? Está muito clara a palavra de Deus. Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Ou seja, quando a igreja ela aceita as coisas do mundo dentro dela, está contra Jesus e está condenando o sangue do próprio Jesus Cristo. Por quê? É como se, com relação a muitas igrejas, eu não diria todas, mas é como se com relação à maioria dissesse assim: eu não estou nem aí para o sacrifício que Jesus fez, eu não mandei ele morrer por mim porque quis, eu não pedi para fazer isso. É como se a atitude de muitos estivesse dizendo exatamente isso. Está contra, está aqui no 21. Ajuntam-se contra a vida do justo. Quando a igreja ela tem vínculo com o mundo, quando ela aceita o mundo dentro dela, quando ela acredita no acaso, quando ela acredita na coincidência, quando ela acredita no destino, ela está contra Jesus, ela está condenando o sangue do próprio Cristo. Tomara que você que faz parte da igreja não esteja assim. 1 João 5,19, a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz do maligno. Então, quando as coisas do mundo estão acontecendo em muitas igrejas e as pessoas aceitam, acham que é normal, comum, natural, você está aceitando o maligno na sua própria vida. Você está aceitando o que está pertencente ao mundo, aquilo que é do aniversário na sua própria vida. Se você for no Evangelho de Mateus 12:25, a Bíblia diz que a casa dividida não prevalece, ela não subsiste. Mateus capítulo 12, versículo 25. Vê se não é assim que está hoje em dia. A casa é dividida. O reino está dividido. As pessoas estão divididas. Sabe por quê? Por causa do trono da iniquidade está dentro da maioria das igrejas.
Os planos de Satanás dividir as pessoas é o que está acontecendo. O projeto de Satanás dividir as pessoas. E como o diabo consegue isso? Planejando, arquitetando, como diz aqui a palavra de Deus. Estão se associando ao mundo, estão tendo um vínculo com o mundo, aceitando o mundo da igreja. Tudo que o diabo quer, tudo que o diabo planejou, preparou, a maioria dos cristãos aceitou. E está dentro das igrejas acontecendo, ninguém percebe. Acorde enquanto há tempo. Faça alguma coisa antes que seja tarde demais. Se você que me ouve agora, você congrega em algum lugar aonde as coisas do mundo estão acontecendo ali, eu vou te dar um conselho: se afasta antes que seja tarde demais, porque senão o pior pode acontecer depois. O trono da iniquidade. Se você congrega em algum lugar que está acontecendo isso, você está contra Jesus, você está condenando o sangue de Jesus Cristo, porque o sacrifício que Ele fez por você, você está anulando. Tá bom, queridos? Que você possa pensar nisso e se dar conta de que a gente tem que acordar enquanto há tempo, antes que seja muito tarde. Vou ficando por aqui. Deus abençoe e que Deus tenha misericórdia de toda a sociedade. Que Deus tenha misericórdia do mundo inteiro. Forte abraço a todos, em nome de Jesus.